Fala, povo lindo! Finalmente chegamos ao fim de mais uma edição do Enem, o Enem 2025. E de antemão, já fala você o que você achou dessa edição. Achou tranquila? Achou difícil? Achou um problema? Não quer nem falar, professor, não quer nem falar porque eu tô assim enlouquecido com essa situação toda. A gente vai fazer uma análise geral sobre esse Enem. Vem comigo, se liga. Gente, o Enem, ele está cada vez mais difícil. Professor, mas o Enem não é feito para democratizar o ensino, não é feito para a gente conseguir acessar a universidade pública. Só que o Enem também é um filtro. O Enem sempre foi um filtro, porque não tem vaga para todo mundo, você já ouviu essa conversa. Então o Enem é um filtro para tentar responsabilizar a gente pelo fato de que o nosso país não tem universidade para todo mundo. Começamos por aí. O primeiro dia, a gente faz as provas de língua portuguesa, né? Linguagens, códigos, suas tecnologias, redação e também ciências humanas, códigos e suas tecnologias. Nesse primeiro dia, eu que sou professor de história, tenho maior facilidade. As humanidades, né? Que legal, questões interpretativas, às vezes. E no segundo dia, a gente vai ter então as provas de matemática e ciências da natureza. Antiga, física, química e biologia que ainda estão lá, tá? Então existe uma teoria de que o Enem cada vez mais vai trazer questões interdisciplinares. Mas na prática, quando você vai fazer um exercício, você consegue mapear, falar, esse exercício aqui é de biologia, esse exercício aqui é de geografia. Então é interdisciplinar, pero não mútuo, sabe como é? Então tá legal. Essas duas provas aqui, elas têm 90 questões cada uma, fora a redação, então é muito cansativo e já é muito cansativo faz bastante tempo. O que eu tô querendo dizer? Faz muito tempo que o Enem é mais ou menos o mesmo. Porém, existe um elemento que a cada ano, de forma muito gradual, está acontecendo. A cada ano, o Enem está um pouco menos interpretativo e um pouco mais conteudista. E o que isso quer dizer para nós, né? Povo mortal, o que isso quer dizer pra gente? Quer dizer que vai ficar cada vez mais difícil a gente ir bem no Enem, estudando uma semana antes do Enem, estudando 2 semanas antes do Enem. A gente vai precisar, para conseguir uma pontuação bacana, de uma programação, de um planejamento. Então você vai precisar de um estudo recorrente durante um ano todo. Professor, mas e se eu não consigo essa agenda? E se eu não consigo estudar tudo isso, tirar 5 horas por dia para estudar, como é que eu faço? O desafio é esse. O Enem está menos acessível, está menos democrático. Professor, você está falando isso porque você vende curso, né, professor? Então você quer que as pessoas vá lá no seu site, lá o seliga.com.br, que ela tem um curso, aí é isso que você quer. Gente, vocês já sabem que eu tenho esse curso faz tempo. Eu tô aqui só para te dizer uma verdade que é difícil de encarar. Fazer o Enem sem um planejamento, você pode até ser autodidata e não fazer curso nenhum, mas sem planejamento, muito difícil. Sem uma estratégia anual, muito difícil. Então agora é o momento de você pensar, vou no ano que vem passar por isso de novo? Se planeja agora. Esse é o momento de você planejar, porque agora você consegue estudar poucas aulas por dia e chegar no Enem do ano que vem com bastante preparação. O Enem já foi uma prova que dava para você estudar só um pouquinho, um pouco antes. Não é mais. E essa é a mensagem principal que eu trago para esse vídeo. Eu posso chorar um monte falando, tá muito difícil, não é democrático, que problemão, vamos pras ruas. Tudo bem, a gente pode reclamar à vontade. Agora, enquanto a gente não muda o sistema, enquanto a gente não muda a nossa realidade de vida, se você quiser ter a sua vantagem, o seu lugar, o seu acesso, vai precisar colocar na agenda. Não tem jeito. Eu vou lembrar aqui que quando eu tinha 17 anos, eu trabalhava de entregador de dia para conseguir estudar de noite, com sono, cansado, mas tinha que estudar ao longo de um ano. Isso já faz tempo, é verdade. Mas, gente, nesse ano, quando eu tinha 17 anos, eu praticamente não tive vida social. Professor, você tá recomendando que a gente também não tenha vida social? Não, não é isso que eu tô falando. Eu tô falando que quanto menos vantagens você tem na sua vida, quanto menos rico você for, quanto menos herdeiro você for, você vai precisar de sacrifícios, de esforços. Eu queria não precisar disso, mas eu precisei e você provavelmente vai precisar também. Então eu quero que você saiba que se você não tirou a nota que você almejava, isso não é tão um problema do seu indivíduo, da sua pessoa. Isso é um problema do sistema. O sistema está trazendo uma prova cada vez mais difícil pra gente e a gente vai ter que lidar com essa realidade. Então é importante que se você conhece alguém que fez essa prova do Enem e está se sentindo com
frustração por causa disso, tentar acolher essa pessoa. Porque é muito frustrante mesmo, é muito cansativo, sei lá, 2 domingos, cara. Fora o que você estudou, fora o que você se preparou, fora o que você gastou. Porque você gasta com transporte, você gasta com comida pra chegar nessa prova. Pra chegar lá e depois chegar em casa, olhar o gabarito e falar, puxa, não fui tão bem. Então desanima. E a gente ainda recebe mensagem, agora eu vou desabafar. A gente ainda recebe mensagem de supostos líderes políticos falando que diploma não é mais importante. Não é mais importante porque ele não precisa. Eu sou filho de borracheiro e sem meus diplomas, eu sabe Deus o que eu ia estar fazendo agora. Eu não ia ter uma casa, eu não ia ter um carro bacana, eu não ia ter dignidade nessa vida de poder pagar minhas contas em dia. Então nunca caia nessa conversa de gente... Eu não vou nem adjetivar aqui o que eu penso de gente que fala que vestibular não é importante, que diploma não é importante. É claro que a gente queria fornecer mais acesso, mas enquanto a gente não fornece, gente, isso é um dos poucos caminhos que quem não é herdeiro tem de conseguir se estabelecer na sociedade. Então falar isso de verdade, assim, eu me senti tomando um tapa na cara. Eu, como professor, ver que um líder político fala que todo o trabalho de todos os professores é pra quê? Pra que a gente tá aqui? Pra que tem a escola? O que a gente tá fazendo da vida, gente? Então, assim, é assombroso que a gente já tem um monte de desafio, a gente já tem um monte de problema. Aí, por cima dos problemas todos, vem o governante, o bonitão, falando pra gente que a gente não tem nem que tentar ser alguém. A gente tem nem que tentar mais ser alguém. Quer dizer, quer que a gente volte lá pro feudalismo mesmo. Vamos voltar pro feudo. Aí vai ficar bom, porque no feudo ninguém tinha diploma. Olha como era legal. No Brasil Imperial, escravidão rolando. Ó, diploma era raro também. Olha que legal. É isso que eles querem? Volta com a escravidão também. É difícil. É difícil pra professor manter a calma, mas a gente precisa. Então, contem com a gente do Se Liga. A gente tem um canal para você assistir aulas gratuitas. Temos sim o nosso curso tem uma qualidade tremenda e a gente consegue ajudar muita gente. Mas se você não tem uma agenda específica para fazer um curso, tenta aprender de pouco a pouco com os vídeos gratuitos que a gente tem nas redes sociais também. O importante é que a gente se una, porque se depender de algumas pessoas aí, a gente não vai ter nada de bom mesmo. Então a gente precisa se fortalecer. Estaremos fortes esse ano que vem. Um beijo, até o próximo vídeo.